Olá a todos e todas. Passando então sobre especificidade do diagnóstico clínico em psicanálise, a gente vai tratar sobre os traços histéricos e, dentro desse contexto, bastante importante a gente reiterar sobre o que funciona o método clínico. Então, o método clínico, ele funciona como base de uma escuta que se tem como prioridade, primeiro, organizar os sinais e sintomas do sujeito, né? Ou seja, uma escuta que ele baseia, primeiro, no entendimento do caso, né? Numa certa compreensão, né? No certo querer saber e pensar o sentido do caso. E só depois uma organização teórica, né? E esse movimento ele se faz 2 a 2. E aí é importante, nesse contexto, sempre salientar a importância, então, do análise do próprio analisante e da supervisão, né? Que, primeiro, a análise do próprio analista implica em pensar em elementos da sua própria contra-transferência, escutar o paciente, e também na supervisão, que vai apontar ali, vai direcionar o sujeito de elementos da sua própria análise que poderia servir no caso, né? No caso, um supervisor mais experiente, ou então o próprio analista do analista, né, que faz isso. E aí, a ideia, então, não é localizar sinais e sintomas, não é listar sinais e sintomas, apesar que as estruturas clínicas, elas vão parecer ali sempre de traços, esses traços são regulares, eles não se dizem por si só, eles não falam por si só, tem, então, uma organização subjetiva dentro do traço, né? Dentro desses traços, os traços não dizem por eles só. É necessário organizar o conjunto de traços e pensar qual criptografia, né? O que está criptografado ali como verdade do sujeito para elaborar o diagnóstico. Pensando o seguinte, quando a gente trabalha na dimensão subjetiva, a escuta da objetividade, você se perde. Você pensar que você vai fazer uma escuta objetiva é perder totalmente o sujeito. Ou seja, através de uma escuta analítica, ela implica não colocar pontos fixos e nem o saber a priori na fala do sujeito. Então, no início, assim, até do diagnóstico psicanalítico, o psicanalista fica ter o máximo momento do tempo calado. É uma tarefa difícil, porque esse calar não quer dizer não proferir falas, não tem nada disso, de anular a fala ou inibir a fala. É anular a própria subjetividade. Quer dizer que ali ele colocar o sujeito, o analista tem que abrir mão sobre saber do sintoma para deixar que o sujeito, ele sozinho, ele crie, né? Então, no início do diagnóstico, é necessário assim, um pouco de cautela para ter intervenções, né? Então, a gente vive uma cultura ávida por intervenções, cultura ávida por que se melhore, né? Um furor sanantes, né? Um furor de curar, a gente tem que tomar cuidado, principalmente no início do tratamento, porque há de se considerar a diferença entre histeria, neurose obsessiva e psicose, né? Então, sem esse diferenciação, o início do tratamento ele fica muito complexo e pode tornar assim, sempre difícil. Então, sintomas diagnósticos e traços histéricos. É necessário a gente pensar o seguinte: um sintoma em psicanálise é uma vivência particular que repete ali na vida do sujeito e causa mal-estar, né? Mas esse mal-estar, ele também é determinado por um certo, vamos dizer, gozo inconsciente. Então, as pessoas, apesar de elas não procurarem no consultório, elas têm certo apego aos sintomas, né? Então, isso são sintomas. Então, nota que os sintomas em psicanálise, ele é uma característica muito subjetiva. Isso difere muito dos sinais da psiquiatria, que os sinais da psiquiatria, eles têm uma tendência universal, né? Uma tendência a categorizar em um sentido fixo. Isso é muito importante entender. Entretanto, aí, por exemplo,
a gente vai ter traços regulares na estrutura, isso vai ser presente. Então, por isso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, às vezes, o sujeito ele tem um traço, por exemplo, obsessivo, mas foi um traço obsessivo que ele identificou de um pai obsessivo, e o sujeito é histérico. Ou então o sujeito ele tem, então, uma dose de masoquismo, né? Uma dose de masoquismo, mas ele também goza sadicamente, por exemplo, a gente entende que todo sujeito que se autoagride, do mesmo golpe que ele tem um certo masoquismo, ele tem um certo sadismo, porque ele tem também um certo prazer de se açoitar, de se maltratar, etc., que é um elemento muito comum na culpa. Então, é necessário a gente pensar nessas contradições presentes nos traços, para a gente não deixar cair como numa nova espécie de psiquiatria, né, nos sintomas. Então, é o seguinte, os traços, eles funcionam como indícios da estrutura. Ora, os indícios, eles não são necessariamente a estrutura em si. Então, por exemplo, determinados fenômenos histéricos, né? E esses fenômenos histéricos implicam o corpo. Não é que o corpo está presente, que isso a pessoa tem estrutura histérica. Ali você tem indício de estrutura histérica. Do mesmo modo, um sujeito da neurose tem pensamento obcecante. Esses pensamentos obcecantes, eles são indícios, eles não são estrutura em si, né? Para se pensar em estrutura, você tem que pensar a condição do sujeito na transferência, você tem que pensar como é que esses pensamentos obcecantes se associam com a ideia de culpa, como é que esses pensamentos obcecantes, eles organizam na vida amorosa do sujeito, e aí vai. Então, todos os traços, todos os sinais de estrutura histérica ou de uma psicose ou neurose obsessiva, eles são indícios, eles não são estrutura em si. Também é necessário colocar também de que todo sintoma ele é uma forma disfarçada de prazer, né? Então, tomar cuidado que, às vezes, na queixa do sujeito, se tem também uma resistência de abrir mão desse tipo de sintoma, e seria muito mais fácil para a nossa clínica se o sujeito não tivesse essa resistência com relação ao sintoma, ou seja, esse prazer também implicado. E aí o suporte do sintoma como uma fantasia. O que é isso? De que todo sintoma ele implica também uma posição subjetiva frente ao outro. Ou seja, o sujeito ele tem certa posição nisso, é uma posição que se repete, quanto para o analista, para todos os laços sociais. Então, de certa forma, o sintoma ele aparece em todos os lugares da vida do sujeito, né? Com certa ficção, né? Com certa posição subjetiva que repete. Então, pensar um sintoma é pensar também numa posição subjetiva do sujeito e como é que o sujeito monta esse sintoma. Isso é fundamental. Né? Então, vamos pensar nos traços especificamente histéricos, né? Então, muito interessante, né? De que, primeiro, esse traço histérico, ela parece uma questão fálica, né? E a posição do sujeito na histeria é muito específica, né? Primeiro, é norteadora de que é o outro que detém o saber sobre mim, é o outro que detém a felicidade e o outro que detém a resposta dela. E eu não tenho. Né? Então, a ideia de fala é isso, né? Essa representação da completude. Né? E a histérica, ela se põe, então, nessa posição de não deter no falo, e de que é o outro que detém o falo. Né? E é interessante. Quais são, geralmente, os traços disso? Né? Eles vêm através de sintomas conversivos, ou seja, sintomas corporais, né? Fóbicos ou de angústia. É muito presente na histeria essa alienação do histérico ao desejo do outro. Quer dizer, ela se põe como fosse ela a representante do desejo do outro, né? Ou então ela se coloca como o objeto do outro, que é outro nome para isso, né?
de uma certa forma, né? Ela vai se identificar com o desejo do outro. Então, por exemplo, é muito comum as histéricas, as histéricas ou os histéricos, né? Pesquisar sobre o desejo da pessoa, né? E a histérica ficasse ali identificada com o que é com esse desejo. E é interessante a gente pensar sobre a ideia de identificação, que é o seguinte: a identificação é a resposta por ser, né? Mas no momento que a histérica ela identifica, né, com o que o outro deseja, automaticamente ela separa, ela afasta do próprio desejo, né? Então é interessante, na medida que a histérica ela se rende a essa identificação, ela cria um desejo de forma insatisfeita e uma queixa também desse desejo insatisfeito. Então, ela serve então de mecanismos identificatórios. E é muito interessante isso na nossa cultura, né? Como que está então é o enigma sobre o desejo. A gente viu que em psicanálise não tem uma representação sobre o que é o desejo. Então o desejo ele vem sempre como um enigma, com uma falta, né, uma falta de sentido e uma falta também do nosso ser, né? O que a histérica propõe para resolver isso, para resolver esse impasse? Identificar, né, o que o outro deseja, né? Então, para ela, o outro vai ter, então, um terceiro que tem a resposta sobre o ser, né? Como a pergunta sobre o ser da histérica aparece? A pergunta sobre o ser da histérica aparece sobre a pergunta: o que é uma mulher? Isso é interessante, de que em psicanálise a anatomia não diz o que é uma mulher. E por isso que a pergunta da histérica é sobre o que é o amor, o enigma do amor, né? Se o outro me ama ou não, ou o que eu tenho que ser para ser amada pelo outro, né? Então, a histeria, ela tenta colocar isso com essa identificação com uma suposta resposta sobre o que é o desejo do outro. O que eu tenho que ser para o outro me amar? O que eu tenho que ser para o meu parceiro amoroso me amar? O que eu tenho que ser para o professor, meu pai, me amar? O que eu tenho que ser para a cultura me amar, né? Geralmente, isso vem na forma de uma idealização, ou seja, na forma de identificação com uma terceira, geralmente uma outra mulher, ou na forma de identificação com alguém que supostamente poderia dar essa resposta a esse enigma, né? E aí é interessante de que o Instagram, as redes sociais, elas passam disso, né? As pessoas se colocam como as detentoras das respostas sobre o que é mulher, sobre o que é ser bem-sucedida, né? E a histérica acaba se identificando com isso, né? Então, a histeria, ela é apontada como copiar modelos, né? Sobre como o que é ser mulher. E essas identificações, elas são frágeis e elas se quebram fácil, né? Como é que isso se pergunta, né? Pela mediação de um terceiro, né? Então, a histérica sempre está aqui num modelo diferente, colocando identificações diferentes. Uma hora se identifica com um trabalho, outra hora se identifica com um estudo, outra hora se identifica com alguém, outra hora destitui esse alguém, e aí vai. Qual que é interessante? A histérica, ela é sempre próxima de um mestre, né? Então, o que ela faz? O que é o mestre? Em psicanálise, se põe com aquele que supostamente se tem uma resposta sobre o ser. Então, a histérica é essa pessoa, né? Defendendo líderes, defendendo professores, defendendo supostamente mestres, né? Supostamente aqueles que detêm a resposta. E é interessante de que ela começa não se identificar com o mestre, mas ela começa a identificar com a resposta que esse mestre dá. Então, por exemplo, muito da nossa cultura, por exemplo, a ideia de corpo, né? A ideia de corpo ela varia culturalmente durante épocas. Hoje aparece com muitas pessoas, com muitos mestres, dizendo o que seria o ideal de corpo perfeito, que uma mulher ou um homem deveria ter para ser amado pelo outro.
Acontece que a histérica, então, se identifica com esse discurso desses mestres, né? E se aproxima desses mestres. Então, a ideia de um mestre para a histérica, ela é fundamental, né? Sobre a proximidade, supostamente, de alguém que queria resposta. E é interessante de que, no primeiro momento, ela se identifica com essa resposta, para logo também destituir o mestre, né? Primeiro ela se identifica, ela defende com os dentes o mestre, para depois desfazer do mestre e ela ser a resposta, né? Interessante. Que se coloca. A identificação com o poder estéreo, então, é em ser, né? É aquela que se queixa, né? Que não tem o amor do outro, né? E aí, toda a questão histérica, ela caminha em torno de uma falta de gozo, né? Então, é aquelas pessoas que todo mundo é feliz e ela não, né? Todo mundo tem resposta do que é e ela não. Todo mundo ascendeu a vida profissional e ela não. Alguém tem a resposta e ela não tem, né? Então, ela é destituída, né, de ter o falo. Né? E a outra coisa, né, que é esse apego da histérica com relação ao amor do outro, né? A histérica é aquela que faz todo o movimento para ser o amor do outro e, ao mesmo tempo, ela se queixa disso, né? Quando tem o amor, ela se queixa desse amor. E aí, porque ela vive esse amor do outro com certa falta, porque no momento que ela abre mão do seu próprio desejo para se identificar com o que o outro quer, né? Você cria também, ao mesmo tempo, um desejo insatisfeito. Interessante também colocar de um traço histérico sobre o discurso da impotência, que é trocar a impossibilidade pela impotência. Em termos psicanalíticos, a impossibilidade ela é totalmente realizável. Né? Então, a impossibilidade vem do que não foi realizado até então. Né? Então, uma coisa que é impossível em psicanálise, ela pode ser realizável, ela não foi realizada ainda. O discurso da impotência, não. É um discurso que o sujeito nunca pode, não dá, é impossível, não posso fazer. E isso está muito bem presente no discurso da histérica, né? Sobre esse discurso, discurso impotente, né? Com aquilo que não pode, que não é possível, né? Que não dá para fazer, que a culpa é do outro. E a fragilidade da edificação do desejo do outro, né? De que não se tem uma resposta consistente sobre o que o outro deseja. Então, essa resposta totalmente ela cai por terra. E no momento que essa resposta cai por terra, a histérica também, com sua identificação, cai por terra, né? E isso aí cria um enigma e uma forma muito avassaladora, né, da histérica. Por exemplo, as respostas da sociedade sobre o que é mulher, sobre mulher é ser uma boa dona de casa, essa resposta cai. Ser mulher é ter um corpo lindo, e essa resposta cai. E aí, é interessante porque, né, no momento que a histérica ela se identifica com outra, ela cria um ideal que jamais ela vai conseguir alcançar, né? Então, dos elementos aí da histeria contemporânea são os procedimentos estéticos, né? Porque a ciência ela vai dando, né, os mestres da ciência vai dando para a histérica vários procedimentos que supostamente ele teria, né, com aqueles procedimentos as pessoas histéricas seriam amadas. Né? E aí, quanto mais a histérica demanda esse tipo de procedimento, né, mais vai aparecer no mercado, mas só que a histérica ela nunca está satisfeita, né, com essa identificação, né, porque isso não dá consistência. E, ao mesmo tempo, ela vai procurando mais e mais e mais e cria aí, na verdade, uma consumidora implacável e que, na verdade, também uma forma de subjetividade calcada nesse tipo de identificação, mas só que nunca é impossível chegar nessa resposta com outra. E aí, nesse momento de totalmente tentar correr atrás desses procedimentos estéticos, dessas identificações que vêm do outro, ao mesmo tempo cria uma satisfação impossível, porque quanto mais se identifica com isso, mais se cria uma distância com relação ao desejo. Né? Um outro detalhe é essa ideia de narcisismo fálico. Né? A ideia do narcisismo fálico é de que ou eu
sou totalmente a resposta que o outro me dá, ou eu não sou nada, né? Então, a ideia do narcisismo fálico claro que como a gente falou nas aulas passadas, o falo ele não é pênis, mas ele representa, né? Um pênis como esse símbolo que fica ereto, mas entumece, né? Que cai. E vem com essa ideia também de narcisismo da autoestima, né? Essa ideia de autoestima, né? Que está presente na psicologia, ou que está presente na cultura, né? Como muito amor e amor à própria imagem, ela também vem com a queda, né? De que ou o sujeito sente totalmente amado pelo outro, ou não sente nada amado pelo outro, e isso que se aparece, né? E aí, essa questão da histérica, de que ela tem que ter esse amor do outro, ela se oferecer a esse amor do outro, né? Então, a questão da sedução de histérica, né? De se colocar como desejável do outro, como desejo do outro, e se fazer, né, e se olhar sempre, conseguir só se identificar como aquela desejada como outro. Então, quando você não tem um olhar desejante para ela, ela não se sente completa, né? Ou então ela sempre se sente insatisfeita. E torna-se nisso o seguinte, que a grande pergunta do histérica é sobre o que é o desejo do outro. E não se pergunta sobre o próprio desejo. E em psicanálise, aquele que não se pergunta sobre o próprio desejo, coloca a responsabilidade totalmente do outro. Então, na histeria, ela aparece, então, como objeto, né, do discurso do outro. Né? Ela é sempre objeto, né? O outro que goza dela, o outro que aproveitou dela, ela deu tudo para esse outro não deu o devido reconhecimento, né? E aí se desfaz. Então, a gente vai ficar por aqui dentro dessas possibilidades, e da próxima vez a gente volta sobre a estrutura histérica. Um abraço, até a próxima.